gosto muito de história de bastidores, né? Conta pra gente como é que foi o clima nas gravações do Fruto Proibido. Era tudo planejado? Ou rolava muito improviso, liberdade criativa? Tá mostrando essa capa aí, Romero? Esse miolo é demais. É foda. Eu vou responder isso daí, Sal, mas deixa eu te falar da capa. Claro. Pega a capa aí, Romero. Você vê que nessa foto... Olha você a capa. Não, a foto é de dentro. Não, a Gateful. A interna. A parte interna. Nós estamos tudo canhoto aí. Você já notou isso? Tá invertido. Tá invertido. Eu tinha sacado pela Les Paul. É assim. Olha o Lee Marcucci de Rickenbacker também do lado esquerdo. Essa foto é tirada de um espelho. A gente estava sentado num sofá, assim, na casa da mãe da Rita Lee, na Vila Mariana, foi lá que foi feita a foto, e em frente a gente tinha um armário, que tinha um espelhão, assim. Tinha um espelho no armário, assim, e o fotógrafo mirou no espelho e tirou. Até que a Rita está meio desfocada, sabe? Porra, aquelas coisas dos anos 70, nós não tínhamos, logicamente, as ferramentas digitais que tem hoje, que você conserta tudo isso. Isso é uma coisa completamente autêntica do momento. A gente já via a capa pronta, não dava nem para reclamar. Pô, vê uma outra foto, isso aqui não tá legal. Era assim que as coisas andavam. Saiu meu nome errado em vários discos, porque eu punha Sérgio, como chama o guitarrista? Luiz do quê? Sei lá. Era assim, o Brasil nunca cultivou. Às vezes com Z, às vezes com S. Às vezes com Z, às vezes com S. Luiz Camilo, Luiz Carneiro, Luiz Carlinhos, Luiz Caralho, sabe? É foda. Mas assim, porque a indústria toda estava engatinhando, mas também não tinha dedicação, assim, não tinha, sabe, seriedade, a seriedade que americanos tinham com música e tal, sabe? Isso aqui, o Brasil, a gente sempre foi bandido, ainda mais os caras do rock, né? Pô? Mas o que você tinha me perguntado mesmo, Salvo? O clima nas gravações do álbum, chegava as coisas prontas, tinha muito improviso ali, como é que era? Tinha liberdade criativa? Como é que era essa execução ali? Então, não teve nenhum improviso, a gente chegou pronto. A gente ensaiava todo dia, pra caralho. Entendeu? Aquilo foi tudo pensado. As músicas estavam resolvidas, os arranjos também. Não é aquela que hoje em dia, chegar na hora. Hoje em dia, cara, já participei de vários discos. A gente está gravando uma música que ainda não tem letra. Porra, várias vezes coisas. Bicho, porra, como é que eu posso gravar uma música sem ter letra? A letra que me permeia, sabe? Vai te dar o feeling, né? Que leva a minha guitarra para algum lugar. Porque, por exemplo, eu trabalho com. Eu sou guitarrista do Guilherme Arantes, com muita honra, há muitos anos. Ele é meu amigo desde 1976. Inclusive, estou gravando um disco novo dele, está até as partes aqui. Demais. Assim, por exemplo, quando você, como músico, brasileiro não pensa muito nisso, principalmente os guitarristas. Eu estou fugindo da sua pergunta, mas eu vou voltar para ela. Tranquilo. Assim, os músicos os brasileiros são muito competitivos, eles não veem a música, a guitarra, que é o meu instrumento. Assim, um guitarrista ouve uma música, ele ouve só a guitarra, ele não ouve a música, sabe? O guitarrista toca para guitarrista ouvir. Eu nunca fiz isso, eu toco para o público, é geral a coisa. Então, o meu jeito de compor as solos de guitarra e tal, isso eu aprendi com a Ovelha Negra, né? Que foi um puta de um sucesso o solo, e aquilo me ensinou a crescer muito como músico, como homem, como, sabe, aquilo é uma resposta, se tocar um solo num show que tá todo mundo tocando aquele solo, os caras estavam esperando aquilo na época, quando a gente fez a turnê e tal. Então, eu me baseio muito no que está acontecendo na música. Eu não toco guitarra, eu toco para música. Então, é assim, você vê muitos exemplos assim de músicas, sei lá, o cara está cantando, daqui a pouco parou, vai entrar um solo de saxofone, ou de guitarra, ou de piano, de alguma coisa. Pô, o nego sai lá apavorando, entendeu? E volta. Aí o cara volta cantando o que ele está cantando. Então, ele não combina com a coisa, sabe? Os solos, a participação dos músicos, tem a ver com toda a obra. O seu envolvimento com a obra é maior, por exemplo. Eu não gravo uma música sem saber a letra, sabe? Do que esse cara está falando, entendeu? Porque aquilo lá, de repente, tem uma interpretação, assim, dramática,
sabe? Pode levar a minha guitarra para um outro lugar, sabe? Aquilo é uma parada romântica que, opa, vamos pensar numa coisa para ficar dentro o envolvimento com a música. Não é só o instrumento que você toca para os seus amigos guitarristas achar que você fez um negócio do caralho. Isso é o que acontece no Brasil. O guitarrista pensa assim, a grande maioria. Então, no disco Fruto Proibido, voltando para a tua pergunta, Sal, assim, ele já estava todo preparado, a gente já sabia o que ia fazer, e as músicas, assim, eram gravar todo mundo junto, assim, até vazando um pouco, guitarra, baixo, bateria, não era um de cada vez, como muitas vezes a gente faz hoje, assim, e tal, enfim. E morria na primeira, na segunda vez, já morreu, porque estava pronto, era, sabe, aquela essência de banda de garagem, isso que deixa uma banda unida, sabe, e assim, no palco... Está amarrado, né? A coisa está amarradinha, né? Por exemplo, você vê aquele palco, quer ver os exemplos básicos, assim, por exemplo, você vê, sabe, o Guns N' Roses, uma banda enorme, assim, porra, tá o Slash correndo de lá para cá, o Axl Rose também de lá para cá, e aqueles caras todos espalhados. Tá, isso daí é uma coisa de Los Angeles, de outra época e tal. Você vê o AC/DC, como eles chamam aqui, é assim, é 3 caras tocando juntinho, o palco tem 1 quilômetro de largura. O baixo, a bateria e a guitarra, base, estão os 3 juntinhos ali no meio, que aquilo é a garagem, né? E aí tá o Angus Young e o cantor tá fazendo a frente lá, mas a base, a essência da coisa, que é a garagem ali, isso aí define muito o rock, sabe, cara? Rock é uma coisa meio tribal, assim, sabe? Sim. O rock, né? Sim. Entendeu? E, então o Tutti Frutti sempre teve isso. Tem até hoje. O disco foi gravado em 2 semanas, né? Foi pouco tempo. Né? É. Em 16 canais, em São Paulo, no Estúdio Eldorado, em fita de 2 polegadas, analógico. Sensacional. Romero Carvalho. Aí. O Luiz Carlini falou do Som Nosso de Cada Dia no início da entrevista, não sei se vocês lembram. Sim. Nesse disco, você contou com a presença de pelo menos 1/3 do Som Nosso de Cada Dia naquela época, né? Nosso querido Manito, né? E aqui também, outra participação desse disco que eu acho interessante, Carlini, que eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Porque eu já vi vários artistas dessa época falando que era difícil gravar rock no Brasil nessa época, não por conta dos estúdios em si, mas pelos técnicos, às vezes os produtores, talvez os caras não entenderem o volume da bateria, o que vocês queriam realmente do som. E aqui vocês têm como produtor o Andy Mills, que vem para o Brasil e fica no Brasil. O que você acha que ele contribuiu assim para o som desse disco? Ele contribuiu. E também do Manito. Fala um pouquinho do Manito, porque eu já vi você falando do Manito e eu achei sensacionais suas declarações sobre ele. O Manito era muito engraçado. O Manito é extremamente talentoso. Acho que o Manito era espanhol, era filho de espanhóis. Então, espanhol, é espanhol. E o Manito, muito legal, muito divertido e muito louco. O Manito, você dava qualquer coisa para ele, tirava som, ele tocava. Né? Era exímio tecladista, baterista, baixista, tocava qualquer coisa. Flautista, saxofone e tal. E o Manito, a gente trouxe o Manito para tocar no disco e tal. Ele toca órgão Hammond, ele toca flauta, ele toca saxofone, no história de rock and roll, toca flauta em toque, eu sei lá. Faz em várias coisas, que eu não me lembro, mas assim, fez os Hammonds e tal. E eu gostava muito do Manito, sabe? Foi, assim, muito um cara, ele fazia coisas tão loucas, assim. O Manito, ele pegava assim, um instrumento de metal, que aqueles que ia desmontando, o que era aquilo? Não era um oboe, era um... ia desmontando, ele continuava tocando, até ficar só com aquela pecinha com a embocadura, e continuava solando, fazia números engraçadíssimos, assim, com a gente. E, pô, ele é uma presença forte no disco, assim, sabe? Tão legal ter isso. Agora, com relação ao Andy Mills, ele não era um puta técnico de som. Na verdade, ele nem era técnico de som. Ele não entendia porra nenhuma disso daí. Mas ele tinha a essência do rock. Ele era stage manager do Alice Cooper. O stage manager é o cara que é o roadie do palco, o cara que manda no palco durante o espetáculo. Ele era o dono das cobras do Alice Cooper. Ele que põe a cobra no Alice Cooper, ele tirava. Então, aquela época, em 73, 4, que eles vieram para cá. Então, eu fui ao show e tal. E aí, o Andy Mills... ele era inglês e tal, ele vivia, pô, eu acho que o Alice Cooper, inclusive,
foi uma das coisas mais atuais assim que veio para o Brasil. Logo quando estourou, bem próximo, veio ao Brasil. Os Rolling Stones demorou 25 anos, e outras coisas nunca vieram até. Então, o LC era bem atual assim quando chegou. Você lembra disso, Zeca? Sim, lembro. Lembro, Então, tocou em São Paulo, tocou aqui no Canecão, aqui no Rio. Aí ele esteve aqui em São Paulo outro dia. Aí o Andy Mills veio com ele. Então, o Andy Mills ficou no Brasil e começou a namorar com a Rita Lee. E aí que a gente conheceu o Andy. Porra, e eu, puta moleque, puta, muito ligado no rock internacional, rock inglês e tal, ele era inglês. Pô, ele começou a contar de um monte de coisas, que ele conhecia guitarristas que eram meus ídolos e falava sobre os instrumentos e tal. Então, ele foi adotado e começou a ajudar a gente. Na verdade, ele aprendeu aqui a fazer isso, entendeu? Estourou um disco que ele assinou a produção, que ele, tecnicamente, tem erros enormes no disco, sabe? Erros de mixagem. Por exemplo, agora se volta você, o solo não está no meio, está num canto, e outras coisas que ele fez, piano tá alto pra caralho e tal. Mas é um disco feito de uma maneira artesanal, como a gente gravou e tal, rapidamente. Então, esses erros fazem parte da cena da época, mas assim, ele foi essencial porque ele tinha o rock na cabeça. Você pegar um produtor, um cara da MPB, um cara do samba, um cara, pô, você assusta o cara, entendeu? Ele fica com medo de pôr volume, ele fica com medo de o que você sabe. O problema do produtor é quando ele sabe que eu sei que ele não sabe. E aí, porra, fudeu, né? Porque trava, né? O cara fica com medo. Não, vamos assim, vamos assado. Hoje em dia os processos de gravação são diferentes e tal, mas o que aconteceu com o Tutti Frutti foi isso. A gente teve um cara que trabalhou com o Alice Cooper, entendeu? Pô, eu não tinha medo de porra nenhuma. E, inclusive, nós ficamos com as cobras do Alice Cooper também, porque eram dele, quando ele ficou aqui. É isso.